E aí a gente pode ver aqui o do Boku no Hero, né? Pode ver mangaka que desenha igual. Eu acho que vamos ver de mangaka que desenha igual. Boku no Hero, Oni interessante, Oni interessante. Mas eu vou ver esse aqui. Vamos ver esse aqui. Quer acertar na surpresa pro seu pai? O presente dele. Eita. Uma das coisas mais comuns de se encontrar nesse Jesus. mundo de animes e mangás são personagens com designs e traços parecidos. Eles estão por toda parte e com uma grande incidência na forma como... Tá alto aí na live? Dá pra escutar alguma coisa? Tá alto aí na live? Dá pra escutar alguma coisa? Tá bem baixo, né? Poxa vida. Os assistentes de mangaka podem ser pouco lembrados, mas eles costumam ter uma participação considerável na produção de um mangá. De forma geral, todo mangaka que tem uma obra publicada por uma editora... Line art. Line art é um conceito muito Isekais, uma parada que sinceramente virou a lixeira dos animes. Você por algum acaso está procurando por design de personagens que parecem que saíram tudo do mesmo anime e histórias pouco inspiradas? Boom, Isekais. Mas Piscine já foi, né? Mas, gente, tá muito baixo, né? Tá baixo pra caramba, a gente tá no máximo. O meu PC está no máximo, eu juro. Meu PC tá no máximo. Juro. Como é que eu aumento o áudio? Meu PC tá no máximo. Como é que eu aumento o áudio no meu PC, gente? Vocês estão... Oh my god. Oh my god. Vocês viram isso aqui? Vocês estão vendo o compartilhamento? Nossa senhora. Eu vou até diminuir aqui, que senão eu vou perder meu ouvido. Nossa. mais recentemente a gente chegou num pico, filhão, onde o protagonista vai de base e ele revive em outro mundo como uma máquina de vendas. Pronto. Acho que agora que já, né? Já estabilizou. Uma das coisas mais comuns de se encontrar nesse nosso mundinho de animes e mangás são personagens com designs e traços parecidos. Eles estão por toda parte e com uma grande incidência na forma como se desenha o rosto, tanto que com o tempo acabou surgindo um termo para descrever isso chamado a síndrome do mesmo rosto, uma tendência de sempre desenhar as faces dos personagens de maneira parecida. Porém, nem todo design de personagem parecido sofre exatamente dessa síndrome. Também existe a questão de se repetir um design a cada nova obra, e nós vamos falar dessas duas coisas nesse vídeo, dando alguns mangakas como exemplo. Mas antes de começar, não esquece de dar aquela moralzinha fazendo o famoso triplo C, curtindo, comentando e compartilhando o conteúdo, beleza? Dito isto, bora com o vídeo. Para começar, eu creio que um bom exemplo de mangá que Ele erra em falar do Mashima, que é isso? sofre da síndrome do mesmo rosto, seja Sidonia no Kishi ou Knights of Sidonia de Tsutomu Nihei. E já adiantando aqui, a arte e a história desse mangá são muito boas, viu? Recomendo bastante a leitura. Porém, vemos a síndrome atuando aqui em um nível que atrapalhou um pouquinho a minha leitura, pelo menos inicialmente. O rosto de um número considerável de personagens é muito parecido entre si, só muda o corte de cabelo e olhe lá. O que, além de ser meio chato ter personagens tão parecidos, acaba dificultando a identificação de cada um durante a obra. Somado a isso, na história a gente tem alguns personagens que são clones um dos outros, e é aí que você não vai saber mais quem é quem mesmo. E essa conceito, né? Conceito. síndrome acaba sendo bem mais prejudicial nos mangás, pois a falta de cor é mais um fator para dificultar você reconhecer os personagens. Mesmo nos animes mais genéricos e com traços parecidos, você consegue diferenciar os personagens pela cor do cabelo e pela voz. Outro mangaka que pesou a mão nos rostos parecidos foi o Hirohiko Araki em Jojo Parte 8. Aqui o cara meteu um Ctrl+C Ctrl+V no rosto de geral. Porém, nesse mangá você não sente dificuldade para identificar quem é quem, pois os personagens usam vestimentas e cabelos muito únicos, então a individualidade deles fica mais atrelada nesses fatores. Mas eu tenho... Logo, acho errado você usar o Araki pra dizer que ele desenha personagens iguais. Ele desenha o rosto igual. Pô, aí também já acho demais, né?
impressão que muitos desses artistas têm Porque, olha só, a diferença de você pegar o rosto igual e só mudar, a- mudar o figurino delas, você vê que não tem inspiração nenhuma o figurino delas, tá ligado? É diferente. a síndrome do mesmo rosto mais atrelada a personagens bonitos. Quando se trata de fazer personagem feio, a variedade Que susto, cara. É porque ontem, é que amanhã eu não posso. Comecei agora. Tá. Tu pode compartilhar a tela? Não sei qual vídeo tá. Comecei a pouco. Eita, vou compartilhar o OBS, ó. Volta aqui. Tá aí, gente, meu nariz melhorou, tá? Tô conseguindo respirar, gente. Bom, agora sim. Assim, eu posso. Quando deixar o vídeo correr aí, eu posso dar minha opinião sobre isso, tá? Mas. Por enquanto, pra mim, tudo bem. com a qual esses artistas reitos. Quando se Boa noite, trata de gente. fazer personagem feio, a variedade com a qual esses artistas retratam essa feiura é absolutamente maior. É como se muitos deles tentassem Boa noite, reproduzir apenas um Deus, tipo de Time, beleza Volume. específica na hora de Arte. fazer os Gente, boa noite, personagens gente. atraentes. Todo mundo sabe como que é. Porque acaba deixando todo mundo muito igual, enquanto nos entre aspas feios eles não se seguram e fazem uma variedade de rostos muito maior. Eu também creio que essa síndrome seja muito mais comum nos traços de anime e mangá mais populares, já que esse estilo simplifica muito dos elementos faciais, o que oferece menos possibilidades de se customizar o rosto. Porém, não é como se fosse algo impossível de ser feito. A arte de Hiro Marakawa em Fullmetal Alchemist, por exemplo, compartilha muitos dos elementos de traço populares dos animes e mangás, e mesmo assim, a variedade de rostos que temos na obra é imensa, retratando personagens de diferentes idades, etnias e com tipos de beleza diferentes. A riqueza de designs que temos nessa obra é muito grande. Eu considero essa síndrome algo ruim, pois ela capa muito o potencial que o design de um personagem pode alcançar. Cada tipo de mundo, cada aventura nova necessita de personagens com designs bem específicos, que contem sobre a história desse personagem e que ajudem a levar a narrativa em diante. E apesar do rosto ser apenas uma pequena parte do que compõe o design, ter todo mundo com o rosto muito parecido tira um pouco do brilho da coisa. Agora vamos falar de um mangá. Eu não concordo com isso. Eu faço assim, depende, pô. É o famoso depende. Existem obras que vão clamar por mais identificação dentro das personagens e existem obras que você não precisa exigir isso. Por exemplo, Tá mal. o que foi? Não pode continuar. Vou só pegar um vídeo aqui que o rapaz pagou. Um vídeo bem curto, muito curto. Mas por exemplo, a variação de Fullmetal, ela é muito simples, sabe? A variação de Fullmetal, ela é equivalente à variação de Hunter x Hunter, sabe? Tudo bem, mas é porque é uma obra que tem um valor mimético muito forte, é muito acentuado assim o valor fantasy dele, e eu acho importante uma obra que tem um quê mais voltado para fantasia querer identificar suas personagens com mais exímio e capricho do que outras, tudo bem. Mas agora, por exemplo, Kozore Okami, sabe, Kozore Okami, todo mundo é igual, os personagens são iguais, tá? Você vai dizer que a arte é ruim, não, isso aqui é porque o cara não sabe desenhar, porque ele tem preguiça. Não, pô, nada disso. Ele tá fazendo um retrato de uma sociedade japonesa, ponto. Se as pessoas são parecidas no traço dele, não implica dizer que tá errado, ou algo do tipo. O que tem de representação de outras etnias do que vocês podem ver por aí, que a galera diz que é tudo igual. Meu irmão, se a gente for pegar o próprio Fullmetal, e ele tem um comentário para as pessoas que viviam no setentrional, todo mundo é igual. É tudo louro, de olhinho azul. ou é careca ou é louro. Fala que, tipo... Assim, ele usou um exemplo do print anterior. Eu não sei se era Idomestre ou era o Wake Up Girls. Que, tipo, se for Idomestre, eu discordo muito dele. Se todo design é igual. Porque Idomestre tem acho que é o... Pra aquele lado que mais tem design variado. Eu acho que uma obra que tem... O meu comentário final é... Depende, porque
quanto mais prostrada a obra está para destacar aquela personagem em detrimento ao universo, mais exigente eu vou ser a isso. Como assim? As pessoas aqui estão mencionando muito o Haddad. O Haddad é um autor de beisebol, de esportes no geral, né? Já fez de natação, já fez de boxe, já fez dessas obras assim. As personagens que estão lá geralmente são colegiais, são alunos quaisqueres. E eles têm, notoriamente, a mesma feição várias vezes. O Haddad está escrevendo aí, desde os anos 80, personagens extremamente parecidos. Não só de ação, como de personalidade, como de vivência e física. Mas é porque, além de ser uma identidade geral do próprio autor, da forma como ele expressa não verbalmente a sua arte, não tem por que você exigir, por parte da arte dele, essa exaltação. Porque não precisa ter um valor distoante à personagem do que está sendo executada, principal, secundária. Como eu mencionei, se for uma obra de grande fantasia, em que ela tem uma peculiaridade divergente às outras, aí eu acho já interessante de você exigir que ela tenha, tem que ter algum elemento a mais, sabe? Tem que ter um charme a mais, tem que ter uma personalidade a mais, porque ela é de fato um valor folclórico, coluído ali, diluído na personagem. Quando for outra, é um lutador de boxe, acabou. Sabe? Aí é isso. E é isso. Então, exigir. Talvez nem o Eric Arden esteja fazendo isso aqui. Ele tá só alencando isso. Ó, gente, aqui, ó. Tá parecido demais. Tô nem dizendo que o Eric Arden tá fazendo um pré-julgamento sobre as obras. Tô dizendo que eu, particularmente, sempre vou defender o valor do depende. Depende. Kaki, representante do que eu não considero exatamente síndrome do mesmo rosto, que é o nosso querido Hiro Mashima, mais conhecido pelas obras Fairy Tail, Heavy Master e Eden Zero. Se você analisar as suas obras com honestidade, vai perceber que o cara tem ali uma variedade de designs legal nos seus personagens, e boa parte deles não tem o mesmo rosto. Apesar de que a anatomia da maioria das suas personagens femininas é reduzida àquele tipo de corpão mais abundante, né? Não que eu esteja reclamando nem nada do tipo, mas se você preza por uma variedade maior, eu recomendo muito um mangá chamado Dungeon Mesh. Ele é um ótimo exemplo de obra que tem um design de personagem. Pronto, esse aí tem um design bem único mesmo pra cada um, de fato. Mas aí é que tá, pô. É uma obra que leva muito a sério essa coisa de ser exótico. Dungeon Mesh é um ótimo exemplo de obra que leva à risca o valor exótico das coisas. Por quê? Porque tá toda hora falando de comida e suas especialidades, né? Valor nutricional aqui, valor nutricional ali. Aí essas coisas bizarras que vão aparecendo em Dungeon Mesh, elas precisam também estar visualmente à mostra. E também tem que ter gente bizarra, tem que ter um bicho bizarro, tem que ter etnia bizarra, tem que ter morfologia bizarra. Por isso que eu acho interessante. É um bom exemplo de Dungeon Mesh mesmo. Mas aí em Fairy Tail você tem que... É um MMORPG em mangá, sabe? Mu Online, tá ligado? Mu Online. Você tem que fazer um personagem gostosão. Um personagem lindo. Um personagem... meu Deus, eu sou o cara mais forte do mundo, porque eu sou o mago mais forte do mundo. Então, essas bizarrices, elas não vão se encaixar. Por isso que eu digo que depende. Exemplar e aposta bastante em diversificar vários elementos do design, inclusive essa questão da anatomia. Mas a questão envolvendo o nosso querido Mashima é que ele é o clássico exemplo do mangaka que repete boa parte dos designs a cada obra que ele cria. Já virou até piada. Fairy Tail já tinha ali alguns designs tirados de Heavy Master, mas em Eden Zero o cara não se segurou e meteu Ctrl Eden Zero ele cagou mesmo, tá nem aí. C, Ctrl V mesmo. Tem design que ele nem fez questão de mudar nada, só trocou a roupa. Poxa, se você parar pra analisar, o Fairy Tail tem todo um arco só sobre esse negócio de personagens duplos, que é o arco de Édulas, né? Quando o grupinho de personagens vai pra uma realidade alternativa, onde existem outras versões que são idênticas a eles em aparência. Mas a questão é que o Mashima não inventou essa moda, ele tá muito longe de ser o único mangaka que fica repetindo designs. Um caso clássico é o de Masami Kurumada, muito só Kurumada é conceito também. Aí eu já acho que tá mais na capacidade de desenhar mesmo. Acho que Kurumada não sabe desenhar. Rosto, principalmente. Kurumada não sabe.
conhecem ele por Cavaleiros do Zodíaco, mas a verdade é que esse cara já fez um número bem grande de mangás, alguns sendo Silent Knight, Ring Nikakeru, Otokuzaka e Fuma no Kojiro. E o interessante desses mangás é que todos eles parecem ser protagonizados pelo Seiya, né? Quase como se ele fosse um ator atuando em vários filmes. E é aí que tá o ponto. Esse negócio de se repetir os mesmos personagens em cada obra é uma abordagem chamada Star System, idealizada pelo Osamu Tezuka. O Tezuka tratava os personagens da sua obra como se fossem atores em um filme. E do mesmo jeito que na vida real os atores atuam em diferentes filmes e séries, o Tezuka criava os personagens e colocava eles para, entre aspas, atuar em diferentes papéis em mangás. Ele levava essa brincadeira tão a sério que chegou a fazer listas de quanto cada um de seus, entre aspas, atores ganhava. E com o tempo, alguns mangakas acabaram se inspirando nesse tipo de abordagem, adaptando ela ao seu gosto. Até a própria Hiro Marakawa, que eu citei anteriormente, já fez algo parecido. Se olharmos o mangá A Lenda de Arslan, vemos que ela usou como base alguns designs de Fullmetal. Mas vamos ser sinceros, em Arslan ela só fez um mangá ruim, né? Também. Ninguém liga pra Arslan, cara. Ninguém. Ela fez um mangá ruim, né? Arslan é ruim, né? Esse é o problema. Para fazer certos personagens desse novo mangá. Pô, então você quer dizer que esse negócio aí é um conceito, né? É um conceito, mas eu sempre Olha aí, ó. O Hara, desenho, pô, que isso? digo que não é porque algo é feito de propósito que ele se torna automaticamente bom ou que é imune a críticas. E na minha opinião, lembrando, minha opinião, eu não sou lá um grande fã dessa abordagem. Não é algo que vai me fazer deixar de gostar da obra. O autor de Arslan morreu, né? Ele não já faleceu? É o mesmo autor de Gingan Deizetsu, o mesmo autor de The Legend of Galactic Heroes. Que eu lembro, ele está morto, ele não tem envolvimento com o mangá. É. Ela que escreve o mangá mesmo, ela pega a novel e adapta. Obra, e ela de fato não é tão ruim quanto a síndrome do mesmo rosto, que deixa os personagens da mesma obra todos parecidos uns com os outros. Mas eu acho que essa coisa de repetir design tira um pouco da individualidade desse personagem novo. Será que tira? Eu sempre fico com a impressão de que ele é um duplo, um doppelganger do personagem que eu conheci primeiro, sabe? Além disso, imagina só a imensa quantidade de designs de personagens marcantes que poderiam não existir se essa abordagem do Star System fosse uma norma que todo mundo seguisse. A arte dos mangás, ao meu ver, seria muito empobrecida, se agarrando ao que eu considero uma reciclagem de designs. Mas agora eu tô bem curioso para saber qual que é a percepção de vocês sobre esse assunto. Você acha que o Star System é uma coisa boa ou eu tô sendo muito fresco? E quanto à síndrome do mesmo rosto, ela é um problema grande ou só uma tempestade em copo d'água que o povo faz? Compartilha a sua visão aí nos comentários. O famoso depende, pô. O famoso depende, acho que tudo é questão de depender. Pode ser bom ou ruim, tem que ver dentro do contexto e tal. Tudo depende. Eu não vou nem dizer assim, caramba, quanto mais originalidade, melhor. Não. Às vezes pode invadir na roteirização da coisa. Tá vendo uma obra que do nada os personagens são muito away do que deveria ser. Por exemplo, Mushibu-Gyo. Lembra, Gabizo? Sim, lembro sim. Cara, Mushibu-Gyo nem é ruim. Nem é ruim, o design dele é até legal. Mas eu acho muito over the top. Muito over the top. Os personagens do nada. Pô, o cara tá andando assim, a cabeça dele é de bigorna. Que nem o Rei Arnold mesmo. A cabeça do cara é uma bigorna assim. Ele tá andando assim, e o cara, vamos passar aqui. Ele vai passar na porta. Ele tem que se abaixar porque o cabelo do cara tem 1,5 metro. Às vezes é demais, pô. Às vezes dá identidade demais pro cara, dá uma zica. Mas enfim, exemplos, né? O tal do Vegapunk, né? Você não é ele não, mano. Isso aí não. Ah, mas quando é bobo. Esse aí é 10. Bobo é loucura. Loucura desvairada a cada minuto.